Olá, meu nome é Julia e esse aqui é meu projeto de monitoria. A gente vai falar sobre introdução à espectroscopia na região infravermelho. Eu sou estudante da UF, faço licenciatura em Química, e essa monitoria é do Departamento de Química Orgânica, o GQO. Eu estou sendo orientada pela professora Vanessa Nascimento. Então, vamos começar a falar aqui sobre essa espectroscopia na região infravermelho. Então, como diz aqui o título, né? Vai ser uma introdução, ou seja, a gente não vai se aprofundar muito na técnica, mas sim apresentar essa técnica, tá bom? Quais são os princípios dela e quais são as suas aplicações dentro da área da química orgânica, beleza? Bom, a gente começa falando o que é, né, a espectroscopia, porque como o nome da técnica diz, é espectroscopia no infravermelho. Então, a técnica é a espectroscopia, a gente só vai aplicar ela na região, né, infravermelho. Então, qualquer espectroscopia, na verdade, é qualquer técnica, né, analítica, que ela vai funcionar para a gente vendo a interação, tá, da energia eletromagnética, né, da radiação eletromagnética com a nossa matéria, tá? Então, a gente analisa essa interação, tá? E aí, o que é interessante? Quando a gente fala de energia eletromagnética ou de radiação eletromagnética, a gente deve se lembrar da quantização da matéria, né? Da quantização da energia. Então, a gente parte do princípio que, desde os elementos mais fundamentais, né, que elétrons, átomos, só absorvem e emitem, né, energia eletromagnética em determinadas frequências, em determinados pacotes, né, que são os quântons. E o que isso traz para a gente? Isso traz que cada matéria que a gente coloca para interagir com a radiação eletromagnética, seja ela qual for, né, infravermelho, ultravioleta, enfim, interage de forma única. Porque cada matéria absorve e emite radiação em frequências, né, em energias muito específicas. Então, a partir disso, dessa interação, né, de absorver e emitir, a gente consegue obter como informação características e propriedades do nosso composto lá, que vai ser submetido à técnica de espectroscopia. Então, funciona de forma geral da seguinte forma: eu tenho a minha amostra, né, o meu composto que eu quero analisar, e a gente vai fazer com que uma radiação eletromagnética incida sobre esse composto. Então, ela vai incidir sobre ele, e a partir disso, a gente calcula o quanto, por exemplo, que foi absorvido, o quanto que foi emitido, aí depende um pouco, né, da técnica, e a partir desses valores, a gente cria um espectro, a gente vai falar sobre o que é um espectro, tá? E a partir da análise dele, a gente consegue muitas informações sobre a nossa substância, certo? Então, por exemplo, né, determinar características do composto até afirmar de qual composto se trata. E aí, só para a gente então relembrar, como eu estou falando de radiação eletromagnética, a gente tem que lembrar um pouco do espectro eletromagnético, que começa lá, né, com Newton, quando ele faz a luz branca retratar por um prisma, e aí ele acaba obtendo todo o espectro da região visível que a gente enxerga. Então, se fosse falar de forma simples e intuitiva, um espectro, na verdade, é a representação visual, tá, de alguma coisa, e a gente vai associar essa representação visual com algo quantitativo, ou seja, com algo que tem valores. Então, por exemplo, quando você procura o espectro visível, você vê lá as cores, porém, associada a cada faixa de cor, você tem ali ou a energia, ou a frequência, ou o tamanho de onda que vai estar relacionado com cada energia ali de cada cor, tá? Aqui a gente está vendo o espectro eletromagnético inteiro. Então, a gente está pegando aqui todas as radiações eletromagnéticas. Lembrando que a luz ela pode ser entendida como uma radiação eletromagnética, por isso que a gente entra aqui nessa faixa do visível também, tá? Então, olha só. A gente tem as ondas de rádio, a gente tem as micro-ondas, a gente tem o infravermelho, que aqui a gente vai trabalhar nessa faixa do IV, a gente tem o visível, o ultravioleta, raio-x e aqui raios gãos, tá bom? E aí, essa imagem é bem interessante, aqui ele bota uma tabela assim, se penetra ou não penetra na nossa atmosfera. A gente tem uma comparação, né, com o tamanho da onda, da tua energia. Então, a onda de rádio, por exemplo, o tamanho dela vai 10 terceira metros, né, enquanto que um raio gama vai a 10 a menos 12 metros. A gente está fazendo uma comparação, então, do tamanho, né, dessas ondas, dessas radiações, com coisas cotidianas. Então, por exemplo, aqui, né, uma onda de raio comparada a tamanhos de edifícios, enquanto que aqui, um raio gama comparado, né, a um núcleo atômico. Certo? Então, esse aqui é todo o nosso espectro eletromagnético, todas as radiações aí que a gente trabalha, né, e conhece. E aqui embaixo a frequência social, que como eu disse, né, essa coisa visual, que eu estou botando, por exemplo, aqui, trabalhando com a frequência dessas ondas aqui,
tem que estar associado ao quantitativo. Então, aqui eu tenho comprimento de onda, então estou associando aqui, né, essa frequência com esse comprimento. Aqui eu tenho a própria frequência, tá? E a gente vai trabalhar nessa faixa do IV. Então, é um tipo, né, de radiação eletromagnética, tá bom? Então, é uma faixa que a gente vai trabalhar nesse tipo de espectroscopia, certo? Bom, e aí, como eu falei, essa questão da radiação interagir de forma única com a matéria já é conhecida, né, há bastante tempo, inclusive, se a gente lembrar lá, desde o modelo do Bohr, né, quando ele começa a impor a quantização. Então, a gente tem aqui o experimento do Newton, né, que é você pegar um feixe de luz branca, passar por um prisma, então você refrata, e aí você vê o espectro contínuo visível, né, de 400 a 700 nanômetros, mais ou menos, o tamanho da onda que a gente vê. Só que depois dele fizeram alguns experimentos, como por exemplo, você pegar um gás quente, então pegava-se um gás, aí passava descarga elétrica por ele, e aí a gente via que esse gás ele emitia uma luz, então a gente pegava um feixe dessa luz emitida por esse gás quente e passava por um prisma. Quando fazia isso, para surpresa, né, dos cientistas, a gente tinha um espectro diferente do contínuo, né? É como se apenas algumas faixas do espectro contínuo aparecessem. E aí esse espectro foi chamado de espectro de emissão. Fizeram um outro experimento, que era pegar agora uma luz branca, fazer um feixe dela passar por um gás frio, e aí esse feixe ia sair, né? E aí eu refrato no prisma também. E quando eu fazia isso, a gente via um outro tipo de espectro também, ainda na faixa do visível, tá? E esse espectro era o seguinte, aí era como se eu tivesse o espectro contínuo, só que faltando alguns comprimentos de onda. E interessante, supondo que esse gás aqui fosse hidrogênio, o espectro de emissão para um átomo, se fosse sobreposto ao seu espectro de absorção, a gente chegava no espectro contínuo, que é o espectro visível. E não sabia se explicar isso daqui. Na época, quem consegue é o Bohr, né, quando ele impõe aí a quantização do momento angular do elétron. Aí a gente não vai entrar nessa parte atomística, mas o que se dá no final? Se dá que a energia é quantizada, né? Ele então se apoia em trabalhos de Max Planck, do próprio Einstein, que a energia é quantizada, ou seja, ela não é contínua. Então, quando você absorve energia, ou quando você emite energia, essa energia ela é em pacotes específicos, ou seja, de valores específicos, né? Você não emite energia em qualquer valor. Então, quando a gente fazia aqui o espectro de emissão, na verdade, era você ver qual energia, qual faixa de energia um determinado átomo consegue emitir. Então, isso aqui realmente é o espectro de hidrogênio. Então, a gente vê que consegue emitir na faixa do vermelho, do amarelo, aqui do verde, do azul, e que quase chega no violeta, tá certo? E aí, claro, né, a frequência, tamanho de onda que um átomo emite, aqui que a gente está vendo, é a mesma frequência de onda que o átomo absorve. Então, daí que vem esse espectro de absorção, que hoje está faltando essas linhas, certo? Só que isso é único para cada átomo. Se eu pego aqui o lítio, por exemplo, que seria o átomo sequente na coluna, o espectro é diferente, porque cada átomo absorve e emite energias específicas. Então, o que eu quero dizer é que desde aí de modelos atômicos, a gente já tem essa ideia que a energia, né, a radiação eletromagnética, ela interage de forma única com cada matéria. Então, a gente não tem nenhum espectro igual para nenhum elemento da tabela periódica. Podem procurar, inclusive, esses espectros. Tem imagens, né, de tabela periódica de espectros, você vê que todos são diferentes. Porque a energia eletromagnética, a radiação eletromagnética, ela interage unicamente com cada matéria, devido à quantização da energia. Então, cada matéria absorve em frequências muito específicas, tá certo? E aqui a gente está trazendo para um átomo, né? Falando aqui, por exemplo, do espectro de hidrogênio. Só que na espectroscopia, a gente vai aumentar isso. Então, em vez de falar agora simplesmente, né, de absorção e emissão de elétrons, né, a gente vai começar a falar, por exemplo, de ligações químicas, vamos começar a falar de grupos, por exemplo, uma ligação dupla, onde será que ela consegue absorver e emitir energia? Uma ligação simples, uma ligação tripla, um carbono ligado simples com um carbono, e um carbono simples com hidrogênio, onde será que ele absorve, onde será que ele emite? Então, a gente vai ampliar esse conceito, tendo em mente que, então, cada átomo e cada ligaçãozinha que eu vou trabalhar vai ter que emitir e absorver em locais, né, em frequências muito específicas. Então, esse é o princípio da espectroscopia, que como a interação vai ser única, o espectro, né, que é o meu visual dessa interação, também vai ser único para cada matéria. Então, eu consigo ter informações específicas para cada uma, certo? E aqui falando ainda sobre espectro, eu botei mais um para a gente ver, e esse aqui é legal para a gente poder falar da relação, né, entre energia, frequência e comprimento da onda, da sua radiação. Então, a frequência é dada pela velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda, tá? Quanto maior, então, o comprimento de onda, menor é a frequência. Ou, quanto menor o comprimento de onda, maior é a tua frequência, tá? Então, aqui a gente tem comprimento de ondas pequenos, tá? Então, aqui rasgamos, né? Então, comprimentos pequenos, e a frequência é alta. Repara aqui, né, que a frequência é bem alta, mas o comprimento de onda é pequeno. A gente vê por essa forma, então, que eles são inversamente proporcionais. E a energia é a constante de Planck vezes a frequência.
tá certo? Então a gente pode pensar aqui que quanto maior a frequência, maior a energia. Tá? A gente consegue ver isso daqui também, tá? Então, raios gama são muito mais energéticos que, por exemplo, as ondas de rádio. Só que, geralmente, o que a gente associa é com o comprimento de onda. Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente consegue fazer aqui uma substituição simples até, né? Então, eu posso botar que a energia ela tem que ser igual à constante de Planck, que vai multiplicar, então, o velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, eu consigo perceber aqui que quanto maior for o comprimento de onda, menor é a sua energia. Então, aqui, né, o comprimento de onda é muito grande, no caso aqui das ondas de rádio, a energia vai ser muito pequena. E aqui é o inverso, o comprimento de onda é muito pequeno, como no caso do raio gama, a gente vai ter uma energia muito alta. Bom, aqui está a parte do visível, né? E a gente vai trabalhar aqui no nosso infravermelho. Essa aqui é a nossa faixa de interesse na espectroscopia de infravermelho. Então, a gente vai fazer absorções e emissões dentro dessa faixa do IV, certo? Então, como a gente estava comentando já, as estruturas presentes nas moléculas, né? Então agora eu vou ampliar aquele conceito de absorção de elétron, de átomo, para coisas maiores. Então, por exemplo, tipos de ligação, grupo funcional, né? Ao receberem energia, nesse caso, associada à região do infravermelho, porque é uma espectroscopia de infravermelho. Se fosse uma outra região, espectroscopia ultravioleta, a gente absorveria no ultravioleta. Aqui, no caso, é no IV. Então, a gente vai tentar fazer absorções entre 400 e 4.000 centímetros a menos 1. Isso aqui é o número de ondas, que eu vou falar já o que é. Tá, então o que acontece? Essas ligações, esses grupos funcionais, eles vão absorver energia dentro dessa faixa, só que em posições específicas. Então, por exemplo, eu tenho de 400 a 4.000. Porém, cada tipo de ligação, cada tipo de átomo vai absorver em algumas posições, né, em algumas faixas dentro desse total. Eu posso ter absorvendo em 2.000, em 3.000, em 1.000, em 700, né? Depende, então, de qual tipo de ligação, de qual grupo funcional que eu tenho na minha molécula. Tá bom? E aí, o que é interessante? As moléculas, elas não são estáticas. As ligações químicas não são estáticas, tá? Elas vibram. A gente chama isso de vibração natural. São movimentos, tá? Que as ligações e as moléculas, elas sofrem naturalmente. Só que, quando acontece essa absorção de energia, o que eu faço na molécula? Eu faço com que essas vibrações naturais se amplifiquem. Então, se eu vibrava, vou falar assim, se vibrava pouco, então quando a gente começa a ter essa absorção no infravermelho, passa a vibrar muito. Vamos botar assim. E que vibrações são essas? São os estiramentos, ou que a gente vai chamar de deformação axial, e os dobramentos, que a gente vai chamar de deformação angular. Eu vou mostrar quais são esses movimentos para vocês no próximo slide. Só que a partir dessa afirmação, quando eu faço dessa ampliação, quando eu faço o processo da espectroscopia, que é justamente, né, você tem a tua amostra, então você incide a radiação sobre essa sua amostra, nesse caso a radiação do infravermelho, né, você faz com que essas vibrações naturais elas se amplifiquem. E aí, devido a essa amplificação, a intensidade de radiação que entrou na tua amostra, ela é diferente da intensidade que vai sair. E aí, a partir disso, você pode calcular, a gente vai falar, pode ser uma transmitância, uma absorbância, para você ver o quanto que foi absorvido. E em qual posição, né, do infravermelho foi absorvido. E aí você cria o espectro. Como cada absorção vai ser única para cada molécula, né, cada espectro é único, como se fosse uma impressão digital de cada substância. Certo? Então, assim que funciona a espectroscopia. E aí, vamos falar de vibrações, então. A gente só ilustrar. Então, a primeira a gente chama de deformação axial simétrica. Ela é axial porque ela é no plano da ligação química, tá? Essa aqui, então, se é axial, a gente chama de estiramento. Vocês podem, se pegar alguma coisa em inglês, ver como stretching. Por que ela é simétrica, tá? Então, esse movimento é assim, aqui está um átomo vermelho, aqui estão os dois branquinhos. É como se a ligação, ela encolhesse e aumentasse. Só que ambas as ligações encolhem e aumentam ao mesmo tempo na mesma proporção. Então, ela é simétrica e axial, porque é no eixo de ligação. Então, esse é o nosso primeiro estiramento. O outro também é um estiramento, ou a deformação axial, que também acontece no plano das ligações químicas. Só que agora ela vai ser assimétrica. O que eu estou querendo mostrar aqui, nesse GIF, é que vai ser assimétrico, porque agora, em vez de aumentar as ligações, e diminuir ao mesmo tempo, uma aumenta enquanto o outro diminui, uma aumenta enquanto o outro diminui. Então a gente fala que ela é assimétrica, como se eu estivesse puxando assim, né, uma ligação e outra. Então essas são as minhas deformações axiais, meus estiramentos. Então vamos entender que na espectroscopia eu vou amplificar isso, certo? E aí, a gente vai ver que eu encontro formas e tabelas onde mostram que tipo de vibração cada grupo faz. Por exemplo, o grupo metil, ele faz rocking, ele faz estiramento, Então a gente consegue ver quais tipos de vibrações cada grupinho faz, e aí quando eu amplifico isso com a incidência da radiação e gero o espectro, eu começo a procurar onde está acontecendo qual tipo de vibração, tá bom?
Agora vamos para os angulares ou dos dobramentos. Então, o primeiro da formação angular ou dobramento é a tesoura. Então, a molécula está fazendo aqui, né? Aqui está o ângulo de ligação, então eu aumento esse ângulo e depois diminuo, aumento e depois diminuo. Ela é chamada de simétrica no plano. Agora a gente vai fazer o seguinte, para ver a formação angular, a gente imagina que a sua molécula está contida num plano. Como, por exemplo, o plano da sua tela do celular ou tela do computador. Sua molécula está nele. O que ela está fazendo? Está simplesmente aumentando, diminuindo o tamanho do ângulo de ligação. Só que essa deformação, você não precisa tirar a molécula desse plano imaginário que a gente colocou aqui. Um plano pi qualquer. Então ela é simétrica no plano. Simétrica porque aumenta e diminui ao mesmo tempo, para todas as ligações. Certo? Então essa é a tesoura que a gente tem. A outra, ela também é ainda no plano, então a gente não vai tirar do plano, só que ela é chamada de rocking, e ela é assimétrica. O que é o rocking? É como se fosse um movimento de pêndulo. Você está aqui, então você aumenta o ângulo para um lado e diminui para o outro. Então você está fazendo isso daqui. Então ela é chamada de assimétrica, tá? Mas ela ainda está no plano, né? Porque para fazer essa vibração, essa movimentação, não precisa tirar a molécula desse plano. Você está fazendo isso daqui, no pêndulo. Vamos ver então as vibrações fora do plano. A primeira é essa wavinha aqui. Ela é simétrica, só que ela é para fora do plano. Então vamos entender esse GIF aqui. Quando a bolinha está ficando maior, é porque essa ligação química está se aproximando de você. E quando ela fica pequena, ela está se afastando. Então, na verdade, se aqui você tem um plano, a molécula está fazendo assim. Ou seja, uma hora a ligação sai desse plano e depois volta. Sai, volta, sai, volta, sai, volta, sai, volta. Então, quando a bolinha está ficando maior, é como se a molécula estivesse aproximando essa ligação de você, saindo da tela do seu dispositivo. Ela é simétrica porque, né, elas saem ao mesmo tempo, certo? E a última vai ser a assimétrica fora do plano, que é chamada de twisting, tá? Quando ela fica rodando. Então, a bolinha, quando está aumentando, está se aproximando de você. Quando diminui, está se afastando. Repara que agora, primeiro uma se aproxima para depois a outra se aproximar. Uma se aproxima para depois a outra se aproximar. Então, ela é simétrica, porque não acontece ao mesmo tempo. Então, fica fazendo isso daqui. Beleza? Então, essas são as vibrações que eu tenho. Então, como funciona a técnica? Quando a gente incide a radiação infravermelha aqui, essas vibrações são amplificadas. E aí, né, eu tenho o medidor, vai dar o sinal, aí eu faço alguns cálculos, tá? Para ter o meu espectro. E aí eu tenho tabelado, né, vários grupos e tipos de ligação entre átomos e quais deformações que esses grupos sofrem, né? É um twisting, é uma tesoura, e em qual faixa que acontece. Então, quando eu vou ver o meu espectro, eu consigo procurar, utilizando tabelas, as informações, o que está acontecendo ali. E como vai ser único, né, para cada matéria, eu tenho um espectro único para cada matéria, para cada substância, como se fosse uma impressãozinha digital daquela substância. Bom, então essa faixa de energia, por que a gente vai trabalhar aqui no infravermelho, né, principalmente no orgânico? Que corresponde à faixa, né, que abrange as frequências de estiramento e desdobramento, ou dobramento, formação axial e angular, das ligações covalentes. Então, quando a gente tem átomos ligados por ligações covalentes, essas ligações covalentes absorvem e emitem nessa região do infravermelho. E quando a gente pensa em composto orgânico, né, nas cadeias carbônicas, boa parte delas é formada por ligações covalentes. Então, para a química orgânica, essa técnica é um prato cheio, porque nas nossas moléculas orgânicas nós temos muitas ligações covalentes ali. Então, a gente vai ter muita absorção e emissão nessa faixa. Só que o que eu preciso falar para vocês? Para funcionar mesmo, né, para eu ter esse sinal, esse espectro emitido, para eu ter a amplificação dessas vibrações naturais, a gente precisa com que essas absorções elas causem alteração no momento dipolar elétrico da sua molécula. Então, a nossa radiação infravermelha, por ser uma radiação eletromagnética, ela tem um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares aqui, tá vendo? E aí, o que vai causar alteração no momento dipolar elétrico? É você fazer a sua molécula, tem um dipolo, e interagir com esse campo elétrico. E a interação do seu dipolo com esse campo elétrico vai causar uma alteração nesse momento dipolar, tá bom? E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui como que é esse momento dipolar para quem não lembra. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma carga positiva, então aqui eu tenho uma carga negativa, e entre essas cargas eu tenho, por exemplo, uma distância. Então, esse momento dipolar, a gente chama de MD, é o produto das cargas vezes essa distância, tá bom? Aí eu botei esse momento dipolar, assim a gente calcula ele. Mas o que ele significa para a gente assim na prática? Imagina que então que eu tenho uma molécula que tenha esse momento dipolar não nulo, por exemplo, HCl. A gente sabe aqui então que esse H teria carga parcial positiva e esse Cl carga parcial negativa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa molécula passeie por esse campo elétrico. Porque quando incidir a radiação, né, você vai ter interação tanto com o campo magnético como com o campo elétrico. O que vai acontecer? A gente percebe que esse campo elétrico ele vai oscilando o seu sinal conforme o tempo passa. A gente fala aqui, né, que é uma curva com característica de seno, que vai oscilando os sinais conforme você vai andando no eixo. Então aqui, por exemplo, é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva, aqui é negativa, aqui é positiva, assim sucessivamente. O que acontece? Eu vou passar então a molécula para esse campo. Vamos pensar o seguinte. Quando essa molécula, assim, com menos e com mais, passar aqui com o polo positivo, o que vai acontecer? Eu posso interpretar de algumas formas. A primeira forma é que se aqui é positivo e aqui negativo, eu vou ter uma atração então nessa parte da molécula por esse campo.
Quando isso acontecer, quando rolar a atração, o que eu tenho que pensar? É como se essa ligação ela fosse aumentar, porque está sendo atraído ali por essa parte positiva do campo elétrico. Então, você vai fazer uma deformação dessa ligação. Justamente, a gente identifica, então, aí um estiramento. Tá? Você está mexendo aí no ângulo, perdão, no ângulo não, está mexendo aí no eixo da sua ligação. Uma outra interpretação é que, como aqui em cima é positivo, ao encontrar esse positivo, vai ocorrer uma repulsão. Então, vai querer se afastar. De qualquer forma, você vai, então, esticar essa ligaçãozinha. Quando você chega no negativo, o contrário acontece. Você vai ter uma compressão da sua ligação. E aí, como esse campo ele vai se oscilando, a sua ligação ela vai oscilando ao longo da trajetória, né, dessa incidência. Então, a gente pode interpretar, na verdade, essa ligação química como se ela fosse uma mola. Porque ela vai fazer isso daqui, comprimir e esticar. E aí, a partir dessa interpretação, a gente pode usar coisas da física para tratar molas na ligação química. Como, por exemplo, a lei de Hooke. A gente consegue usar ela para ver a deformação aí de uma mola, por exemplo. E aí, então, utilizando, tá, essa lei de Hooke, a gente consegue interpretar ligações, né, simples aqui, dupla, tripla, como molas. E aí, a gente consegue, usando essa lei, calcular em qual região eu vou ter a absorção. Lembrando que, para ter essa absorção, eu tive que amplificar a minha vibração natural, e para amplificar a minha vibração natural, eu tive que interagir a minha molécula, o meu dipolo dessa molécula, né, com o campo elétrico, alterando esse dipolo, né, fazendo, então, essa molinha se mexer. Então, a gente usa a lei de Hooke. E aí, a gente consegue começar a entrar mais na técnica. Então, a partir desse princípio de mola, eu consigo, então, associar tipos de ligação, tipos de átomo, com regiões de absorção. É o que a gente precisa para ver no espectro. E aqui, até esse nível menos 1, eu queria falar que, na verdade, isso daqui, essa unidade é de número de ondas, que é esse V com esse tracinho aqui em cima. E que esse V, na verdade, ele corresponde ao inverso do comprimento de onda. Então, isso aqui é o número de ondas que a gente trabalha. Muitas vezes, dentro desse estudo, né, de espectroscopia, você pode ver chamando esse número de ondas de frequência, mesmo sendo errado, tá? Mas é o número de ondas. Então, a gente começa a associar tipos de ligação, tipos de átomo, com região de absorção. Então, isso começa a dar um prato cheio pra gente. A gente começa a ver ali, então, no espectro, então, se teve uma absorção aqui nessa região, provavelmente a molécula tem aqui esse tipo de ligação, esse tipo de átomo. Essas tabelas são um pouco simples, porque elas não dão pra gente, por exemplo, tudo bem, o C simples O absorve essa região, mas absorve só aqui, absorve aqui por quê? Que tipo de vibração que eu estou amplificando? É a tesoura? É um rocking? Né? Então, bem introdutório, porque esse projeto tem como objetivo ser introdutório. Mas a gente vai pegando tabelas mais complexas, com mais informações, muito mais informações, para a gente conseguir detalhar mais o nosso espectro. Mas como uma introdução, eu acho que dá para ter uma noção de como que a gente trabalha. Então aqui, por exemplo, além de dar esse intervalo de frequência, que é justamente a região de absorção, eu estou botando aqui os personagens, né? É um CH de alcano, aqui é um CH de alceno, aqui é um CH de alcino, aqui é um CH de aromático, aqui é um OH de álcool e fenol, tá? Aqui é de amina e amida, aqui é de cetona. Então, eu estou começando a melhorar as minhas informações. Aqui também tem as minhas bandas, né? Ou seja, onde que absorve. Tá vendo? Então, aqui o CH, por exemplo, do alcano tá em 3.250, mais ou menos aqui no mesmo lugar. Batendo. E aqui também dando a intensidade dessa absorção. É uma absorção forte, é média, né? É variável, pode mudar, ela é largada, ou sharp, que seria mais estreita. A gente vai começar a trabalhar isso daqui utilizando um espectro. Então é o seguinte, eu vou ter lá o meu espectro, como se fosse um gráfico visual, como eu falei para vocês antes. Esse coisa visual vai estar associada a valores. Que valores são esses? A absorção, tá? E a transmitância, que é o quanto que foi absorvido quando a gente incide, né, a radiação. E usando essas tabelas, como eu disse, tabelas mais complexas, eu consigo, então, fazer uma interpretação desse gráfico e determinar, pô, tem C dupla O, tem CO, tem C simples O, tem OH, então, pô, vai ser um álcool, então, sabe? E aí eu vou tirando informações da molécula. Tá bom? Então, aqui, como eu tinha comentado já, espectro consiste no perfil visual, né, de absorção da radiação eletromagnética, e nesse caso, compreendido na faixa do IV, porque é uma espectroscopia com infravermelho. A gente pode interpretar de forma simplificada o espectro como se fosse um gráfico de intensidade de absorção, aí sim, geralmente pode ser dado em transmitância ou absorvância. Esse que eu botei pra gente ver aqui, então, é na forma de transmitância, tá? Versus número de ondas, que foi o que eu falei, ali eu expliquei antes o que é. Tá? Então a gente vai ver bandas, tá? Diferente do espectro comum, que a gente vê faixa, aqui eu vou ver bandas, tá? Mais alargadas, mais finas, porque essas vibrações, elas vão, como é que eu posso dizer, uma alteração gera outras, então você não vê uma faixa, você vê ali
Você não vê uma linha, você vê uma faixa, tá? E aí, esses picos, essas bandas, vão mostrar pra gente, então, em qual região está acontecendo a absorção de energia. E aí, com o auxílio dessas tabelas, a gente consegue, então, associar certas absorções, certas bandas, a certos grupos funcionais. E aí a gente interpreta o espectro. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, quando a gente volta aqui nessa tabela, a gente vê que a ligação C dupla O e a ligação C dupla C, então, C dupla O, C dupla C, acontecem aqui muito próximas um dos outros, tá? Então aqui, né, 1900, 1500, 1150, 1600. Como que eu diferenciei isso? Pois é, depende da banda. Por exemplo, aqui nesse gráfico, eu tô vendo que tem uma absorção aqui muito intensa, tá vendo? Olha o tamanho do pico. Esse aqui é o nosso espectro, né? Então aqui tá o número de ondas, como eu falei, e aqui é a transmitância. Então é um gráfico. Como eu disse, você não vê linha, né? Você vê banda, esse espaço aqui. E é onde você vê essas bandas intensas, você... aqui houve absorção. E aí você vê aonde que houve, aqui tá mais ou menos 1700. E aí, com o auxílio de tabelas, você identifica o que está sendo... o que absorveu, né? Qual grupo que absorveu. Então, 1700, a gente poderia englobar tanto o C dupla O quanto o C dupla C, tá vendo? Tá dentro da faixa deles. Como que eu diferencio? Aí que entra mais detalhes, né? O tipo de banda. A C dupla O é uma absorção intensa, forte. Então, olha como é que essa banda aqui, né? Ela alta, vem quase aqui embaixo. O C dupla C é fraco, então olha o tamanhozinho da banda. Então eu consigo diferenciar e afirmar, por exemplo, essa aqui é uma C dupla O, essa aqui é uma C dupla C. Com essa junção, né? De ver aonde, né? Em qual região está ocorrendo a absorção. E aí eu vou ter algumas possibilidades. E para descartar, em segundo lugar, eu vou ver o tipo da banda. É largada, é forte, é média, é intensa. Conseguiram pegar um pouco a ideia? Nesse outro aqui tem mais algumas informações. Por exemplo, aqui na região, né? 2900, 2800, a gente vê aqui que eu tenho uma absorção de ligação CH. Então tá aqui pra gente vendo. E nesse caso, essa figura que eu peguei já mostra pra gente que, na verdade, é um estiramento da ligação CH. Então aqui eu tô tendo uma deformação axial da ligação. Aqui nessa faixa, por exemplo, eu tô tendo um dobramento. Essa minha ligação poderia ser, por exemplo, uma tesoura. Tá bom? Então tem tabelas mais complexas que vão mostrando, por exemplo, que quando eu tenho um tipo de ligação CH de alcano, eu tenho a absorção nessa faixa por causa do estiramento. Eu tenho a absorção nessa faixa por causa... Vou dar um exemplo de tesoura. Vou ter a absorção nessa faixa por causa disso. Então eu vou começando a juntar mais informações e ficando aí com mais possibilidades de interpretar muito melhor um espectro, certo? Bom, mais um aqui, tá? Esse aqui é o do hexano, então tem uma ligação dupla nesse caso, né? Que aqui não tem. Esse aqui é o do hexano, tá? Esse aqui é o do hexano. Então, aqui, né, eu tenho uma faixa anterior ao que a gente viu nesse espectro, tá vendo? Esse CH stretch é o mesmo que eu tô vendo aqui, na mesma faixa. Só que olha que legal, antes dele aqui, eu vejo um outro pico, que aqui eu não tinha antes, tá bom? Esse outro pico que eu não via antes, quando eu pego aqui as faixas para poder analisar, eu vejo que, na verdade, é um estiramento da ligação dupla C simples H. Então aqui tem uma ligação dupla que lá no meu outro não tinha, tá bom? Aqui eu tenho o estiramento do C dupla C, que no outro também não tinha, dupla, e aqui a gente mantém aquele dobramento da ligação CH, porque o X tem tanto ligação dupla C, quanto ligação também saturada CH. Então, se repete alguns padrões, porém com outros diferentes. E é assim que a gente vai trabalhando, com tabelas, com muitas informações, a gente vai vendo ali e seguindo caminhos, né? Descarta um, vai pro outro. Aqui, esse exemplo eu achei bem legal, que vai mostrar, por exemplo, a diferença, como a gente vê a diferença no espectro de um aldeído de uma cetona, porque o grupo funcional é o mesmo, né? C dupla O. Quase o mesmo, a gente sabe que, né, no aldeído é uma carbonila que a gente vai falar que é primária, né? E na cetona secundária, né, tá com 2 radicais, enquanto no aldeído tá só com 1. Como a gente vê? Primeiro, vamos ver a parte que tá igual, né? Então, repara que essa parte aqui do espectro é bem semelhante. Então, eu tenho a absorção aqui na mesma faixa, que vai representar justamente a minha ligação C dupla O. Quando eu vejo lá nas minhas tabelas, eu vejo que a absorção dessa faixa representa C dupla O. Perfeito. Como que eu diferencio um do outro? Então, essas cetonas, esses aldeídos são saturados, tá vendo? É o butanal e a Y2-ona. Então, eu vou ver aqui também, igualzinho nos outros gráficos, tá? O estiramento da ligação CH. Aqui eu teria o dobramento, tá? Mas, quando eu pego aqui no aldeído, eu tenho algo a mais, que eu não vejo aqui no da cetona. Que algo a mais é esse? É essa banda daqui, tá vendo? Essa banda daqui, eu não tô vendo aqui embaixo, porque essa banda representa, então, se você pegar essa tabela, um estiramento da ligação C dupla O CH. E a nossa cetona não tem isso. Então, eu veria numa tabela, né, que, então, essa ligação aqui, essa banda aqui, né, esse pico representa isso, mas esse cara de baixo não tem. Então a cetona é quem não tem C dupla O simples H, então esse cara tem que ser aldeído, esse cara tem que ser acetona. Então, como eu falei, aquelas tabelas que eu botei, elas são bem resumidas, são bem introdutórias. Quando você quer analisar um espectro, realmente dando certeza, sim, a gente precisa de mais informações e mais tabelas. Mas isso aqui é uma introdução, então o que eu gostaria, o que eu espero é que vocês tenham entendido como funciona a técnica e como que a gente faz para conciliar nessas tabelas com a interpretação desse espectro, certo? Só um outro detalhe interessante é que esses grupos funcionais geralmente aparecem nessa parte aqui esquerda do espectro. Essa parte direita a gente chama de região de fingerprint, que é a região de identidade. Aqui é onde eu vou procurar os pormenores para poder bater o martelo aqui, né,
sobre as substâncias que eu estou ali trabalhando. E aí, para fechar, essa é uma técnica muito utilizada dentro da química orgânica, tá? Falando sobre produtos naturais, síntese de informações orgânicas, porque, como eu disse, a faixa do IV é muito interessante para as ligações covalentes. Eu tenho muita ali absorção e emissão. E aí, os compostos orgânicos, né? Todos eles têm ali ligações covalentes, então é um prato cheio. Então, a partir dessa técnica, eu consigo, por exemplo, obter informações sobre tipos de ligação que tem na molécula, simples, dupla, tripla, quais átomos que vão fazer parte dessas ligações, e a partir disso eu consigo determinar grupos funcionais. Então, ali, se eu planejei uma rota no meu laboratório sintético para produzir um determinado fármaco, e eu sei que naquele meu fármaco tem que ter uma função fenol, tem que ter uma função álcool e tem que ter uma função amina. Então, aí, junto de outras técnicas, eu posso rodar, né, uma espectroscopia no vermelho e aí analisar, realmente, no composto aqui eu consigo ver nesse espectro que ele tem meu grupamento fenol, tem meu grupamento amina, tem meu grupamento álcool. Então, provavelmente, né, essa rota que eu fiz dá o meu produto esperado. Gente, então é isso. Eu espero, então, que tenha sido útil para vocês e que depois dessa apresentação vocês tenham mais uma noção do que é espectroscopia, como que funciona, e se quem sabe virem um espectro desse, quem sabe não seja interpretado como um bicho de 7 cabeças, tá bom? Obrigada aí pelo tempo, pela atenção, força para todos nós nesse período. Um abraço.